Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar aqui os comandos mais utilizados na aba modificar, tanto no esboço, que é a parte de desenho 2D, e também trabalhando com corpos sólidos, que é um dos ambientes 3D aqui do Fusion, né? Se você ainda não sabe como funcionam esses dois ambientes, eu vou deixar aqui um card, e na descrição também eu vou deixar um link de uma playlist, e eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, porque neles eu mostro como funciona cada um desses dois ambientes. Mas continuando aqui, eu vou mostrar primeiro as ferramentas aqui no ambiente 2D. Para isso eu vou criar um esboço, e abrindo aqui a aba modificar, estas são as ferramentas que iremos ver, sendo que a primeira delas é o arredondamento. Para ver essa ferramenta, eu vou criar aqui um quadrado de 50 por 50 milímetros, e agora eu vou acessar a ferramenta de arredondamento. Eu vou selecionar duas linhas desse desenho, mas também eu poderia clicar no vértice que eu quero dar arredondamento. Depois a gente pode selecionar o tamanho do arredondamento através dessa seta, ou digitando a medida do raio da curva desse arredondamento. E logo em seguida tem a ferramenta de chanfro, que pode ser o chanfro de distância igual. Com ele, depois de selecionar o canto que você quer chanfrar, você escolhe uma única medida que será igual nas duas arestas. No chanfro de distância e ângulo, você seleciona uma distância e a outra é definida através de um ângulo. E o último, que é o chanfro de duas distâncias, você escolhe as distâncias diferentes nas duas arestas. E a próxima é a curva de mesclagem. Ela cria uma curva através de dois pontos ou aresta do seu desenho. E se por acaso, ao invés de duas arestas, você selecionar duas curvas, tem a opção de escolher se a mesclagem será da curvatura ou das tangentes da curva. A próxima ferramenta chama-se deslocamento. Ela pode ser acionada também digitando a letra O e serve para copiar qualquer desenho de esboço com uma diferença de medidas. Quando você seleciona ela, você escolhe o desenho que você quer copiar, né? Depois seleciona o tamanho do deslocamento. E para alterar o lado do deslocamento, né, se é do lado interno ou do lado externo, a gente pode utilizar medidas positivas ou negativas, ou clicar em inverter. E a próxima ferramenta aqui é de recortar. Ela pode ser acessada também apertando a letra T. Para mostrar ela, eu vou criar aqui um círculo no canto. Se eu fosse selecionar e deletar uma linha, ela irá deletar a linha inteira. Já utilizando essa ferramenta, a gente consegue cortar apenas uma parte dessa linha e da mesma forma também podemos cortar uma parte do círculo. A próxima ferramenta aqui chama-se estender. Eu vou criar aqui uma linha. Se eu clicar em estender e clicar nessa linha, ela estende até tocar a próxima linha do desenho. Se eu clicar novamente, ela vai estender até a próxima linha. E a próxima chama-se quebrar. Eu vou puxar essa linha aqui para que ela fique cruzando com a outra. E aí você pode selecionar uma linha e ela vai se quebrar no encontro entre as duas. Repare que aqui agora tem um ponto. Isso porque agora são duas linhas separadas, né? E a próxima aqui chama-se escala de esboço. Ela serve para mudar o tamanho do desenho ou de parte dele, utilizando uma escala como referência, né? Primeiro você seleciona a parte do desenho, no caso eu vou selecionar todo o quadrado. E depois a gente vai selecionar um ponto que não irá se mover. Esse ponto será o único ponto fixo desse desenho. E em fator de escala, a gente seleciona o tamanho em proporção. Por exemplo, se a gente digitar 2, ele ficará com o dobro do tamanho. Se digitar 0,5, ele ficará com metade do tamanho. E a outra ferramenta chama-se mover copiar. Ela pode ser acessada também através da letra M e tem essas duas funções, de mover e de criar cópias, né? Vou selecionar de novo aqui todo o quadrado. Em mover tipo, vem marcada essa primeira opção, deslocamento livre. Com ela podemos mover o desenho, tanto através dessa seta, segurando este quadrado, a gente pode movimentar de acordo com o movimento do mouse, e através desse círculo a gente pode rotacionar o desenho. E se essa opção de esboço em 3D estiver marcada, a gente pode mover e rotacionar nos três planos. Mudando aqui para traduzir, aí só é possível utilizar as setas para mover. E em rotacionar, faz somente o movimento de rotação. Nessa versão está com algum defeito e não aparece, mas deveria aparecer aqui os três círculos para rotacionar, né? Assim como esses do movimento livre aqui. Em ponto a ponto, a gente escolhe primeiro o ponto na parte em que está se movendo e depois um ponto que irá coincidir com o ponto selecionado. Em ponto para posição é uma forma meio complicada de mover, né? Nela a gente seleciona o ponto e aí repara que aqui mostra a posição deste ponto em relação a esta régua aqui que tem no fundo do esboço. E aqui a gente pode mudar essas medidas e o desenho vai se mover até o ponto escolhido. E aqui também a gente pode definir o ponto de giro. Repare que junto dessas setas a gente tem aqui um ponto. Tudo que se move ou rotacionar será em relação a este ponto. Mas a gente pode mudar esse ponto de lugar. Clicando aqui, com esse sinal verde, significa que estamos movendo apenas o ponto e não o desenho. Após selecionar a nova posição do ponto, basta clicar aqui de novo para desmarcar. E agora sim iremos mover e rotacionar esse desenho em relação a esse novo ponto. E por último a gente tem aqui essa caixinha de criar cópia. Se mover o desenho, repare que ela fica indisponível, não consegue marcar ela.
Isso porque o desenho deve estar na posição inicial de quando a gente acessou a ferramenta. Todas essas medidas aqui correspondem ao tanto que a gente movimentou o desenho aqui com essa operação. E elas devem estar todas zeradas. Assim a gente pode marcar essa caixinha. Com ela marcada, quando a gente mover, ela irá criar uma cópia desse desenho. E a última ferramenta aqui desta aba é alterar parâmetro. Ela não é uma ferramenta somente desse esboço, e sim de todo o projeto que estiver fazendo. Eu vou fazer um outro vídeo só para mostrar o funcionamento dela. E agora vamos ver essas ferramentas da aba modificar no ambiente 3D. Para isso eu vou finalizar esse esboço e vou dar uma extrusão de 50 mm. E abrindo aqui a aba modificar, a primeira ferramenta que temos é pressionar puxar, que também pode ser acessada através da letra Q. Ela modifica as faces selecionadas, combinando a extrusão, deslocamento ou arredondamento, de acordo com a geometria das faces. Primeiro vou selecionar aqui a face de cima. Repare que aqui está fazendo uma operação de extrusão. E aqui temos esses três tipos: modificar, operação existente, novo deslocamento e automático. Eu vou colocar primeiro em modificar operação existente e puxar até 70 mm. Repare que aqui na linha do tempo não acrescentou nenhum ícone. Isso porque ele modificou a extrusão que a gente deu anteriormente. Se abrirmos ela, vamos ver que agora ela está em 70 mm. Vou voltar aqui para 50. E agora vou utilizar novo deslocamento e puxar 20 mm. Agora sim, ele criou um ícone para essa operação. Assim, se quisermos modificar ela, basta dar 2 cliques aqui. A extrusão continua com 50 e esse fez uma outra operação de 20 mm. Em automático vai depender da situação, né? Nessa face, como ele pode modificar a extrusão, então ele não irá criar o ícone. Já nessa outra face de lado, ele cria um novo deslocamento. Isso porque para modificar a operação ele teria que modificar esse esboço. E eu deixei ele todo travado, ele está com linha preta. Isso significa que ele não pode ser mudado as medidas dele. Ele só vai mudar essas medidas se a gente abrir o esboço, né, der 2 cliques na medida e alterar ela manualmente. E a gente pode também selecionar várias faces. E assim ele vai dar um deslocamento, né, aumentando ou diminuindo o tamanho dessas faces. Se a gente selecionar todas as faces, o deslocamento será simétrico. E a próxima ferramenta aqui é o arredondamento. Ela pode ser acionada também apertando a letra F, e a função dela é parecida com a do esboço. Porém aqui, se a gente selecionar uma face, ele irá arredondar todas as arestas dessa face. Mas podemos também selecionar apenas as arestas que queremos arredondar. Aqui ela fez o arredondamento tirando o material, mas também é possível acrescentar material. Eu vou criar aqui um esboço, e vou dar uma extrusão fazendo aqui uma parede de 90 graus. E posso dar um arredondamento aqui nessa aresta, acrescentando material. O chanfro também é igual ao do esboço. Acessando ela, ela já vem com um chanfro de distâncias iguais. E em tipo, a gente pode mudar para 2 medidas ou medida e ângulo. E assim como o arredondamento, também podemos utilizar ela para acrescentar material. E a próxima ferramenta aqui é casca. Ela serve para modificar um corpo maciço e transformar ele em apenas parede. Vou selecionar aqui uma face e escolhe a distância das paredes. Aí ela forma aqui tipo uma caixa. Mas se a gente selecionar aqui a parte de baixo também, ela tira o fundo. E podemos também selecionar se a parede será para dentro, ou seja, o comprimento, a largura do objeto serão as mesmas. Já se escolhermos para fora, ele irá adicionar o tamanho das paredes nas medidas do objeto. E em ambos, a gente tem duas setas e podemos escolher as medidas diferentes, né, para dentro ou para fora. Com a inclinação, a gente pode modificar a inclinação das faces. Primeiro vamos selecionar um plano ou uma face, que será usado só como referência, e depois vamos selecionar a face que iremos mudar a inclinação. E temos esse círculo para rotacionar a face na aresta que coincide com o plano ou com a face que a gente escolheu primeiro, né? Se a gente escolher essa outra face, o sentido da rotação também vai mudar, porque a aresta que coincide com esse plano é essa outra. Podemos mudar o lado da inclinação para 2 lados ou simétrico. A ferramenta de escala serve para alterar o tamanho dos objetos. A gente seleciona o corpo e, assim como no esboço, a gente seleciona um ponto que não irá se mover. O fator de escala também é igual, 0,5 ficará com metade do tamanho, 1 é o tamanho normal, 2 é o dobro do tamanho. E se mudarmos o tipo de escala para não uniforme, a gente pode mudar as medidas diferentes nos 3 planos, né? Mas isso irá deformar o objeto. O deslocamento de faces é bem parecido com pressionar puxar. Se selecionar uma ou mais faces, ela dá um deslocamento, né, copiando a geometria da face. Se a gente selecionar todas as faces, ela irá aumentar o objeto assim como na escala. Bom, e para mostrar a próxima ferramenta, eu vou criar aqui novamente uma parede de 90 graus e vou cortar as laterais dela. Eu coloquei a operação em novo corpo e repare que temos 2 corpos diferentes. Agora eu vou acessar a ferramenta combinar e a primeira função dela é de unir 2 corpos. Primeiro a gente seleciona o corpo de destino, que é o corpo que continuará existindo. Depois vamos selecionar os corpos que irão se unir a ele. Pode ser vários corpos, desde que estejam em contato entre si. E agora virou um único corpo. Bom, para continuar eu vou deletar essa operação para que eles voltem a ser 2 corpos.
Vou abrir essa primeira extrusão e vou utilizar duas distâncias e puxar ela até passar para baixo. Repare que agora um corpo está dentro do outro. E vou acessar novamente a ferramenta Combinar e vou mudar a operação para Cortar. Agora o corpo destino é o que vai ser cortado e a ferramenta é a parte que será o corte. E assim ele fez o corte onde estava aquele corpo, mas repare que aquele corpo sumiu. Isso porque ele também foi cortado. Para isso não acontecer, a gente pode voltar lá na operação, né? Vou marcar essa caixinha aqui, conservar ferramenta. E agora ele fez o corte, mas conservou aquele corpo que usou como ferramenta, né? E se mudar a operação para interseção, ele faz o contrário do corte. Ele preserva apenas a parte em que toca na ferramenta e deleta o resto. Na ferramenta de dividir face, primeiro a gente escolhe a face a ser dividida, e depois podemos selecionar um plano ou uma face do desenho, que será a ferramenta, né? E assim ele divide a face. É o mesmo corpo, porém essa face está dividida. E a ferramenta Dividir Corpo funciona da mesma maneira. Porém, como o nome diz, né, ao invés de dividir apenas a face, ela vai dividir o corpo, vai criar um novo corpo. E a ferramenta Mover Copiar é a mesma do esboço. Porém, aqui a gente deve selecionar se a gente quer mover corpos, componentes, faces ou objetos de esboço. E para mostrar a ferramenta de alinhar, eu vou criar aqui uma cópia dessa caixa e puxar ela um pouco para baixo. Primeiro a gente seleciona a face que vamos mover e depois a face que queremos que ela se alinhe. Assim ela fica na mesma altura, alinhada com essa outra face. Se clicar aqui em inverter, ela está virando o objeto de cabeça para baixo, né? E não a face que a gente alinhou, ela continua alinhada. Eu vou fazer aqui um arredondamento nela para a gente ver a diferença. Bom, e as duas próximas aqui é excluir e remover. Eu vou mostrar aqui a diferença entre elas. Em excluir, ela tem a mesma função de apertar o delete. Se a gente deletar aqui um corpo que a gente utilizou, no caso eu vou deletar esse aqui, que eu usei para copiar aquele outro. E aí ele vai dar um erro aqui na linha do tempo. Isso porque quando a gente deleta alguma coisa aqui, é como se ela nunca tivesse existido. Por isso, se tiver feito alguma extrusão, criado um esboço nesse objeto, ele vai dar erro. Mas por acaso a gente não quiser esse corpo aqui mais, a gente pode utilizar a próxima função, que é remover. Essa sim, ela remove o corpo daqui para frente. Se a gente voltar aqui a agulha do tempo, ela continua aqui, porém daqui para frente ela não existirá mais. Em material físico, a gente altera o material do objeto. Por padrão, a gente está trabalhando aqui com aço. Se for fazer aqui uma simulação de resistência, ou se quiser saber o peso dessa peça, ele usará como referência o aço. E aqui a gente pode mudar o material. Basta clicar aqui, né, e achar aqui o material desejado, a gente clica nele e arrasta até o corpo que a gente quer mudar. No caso, eu vou deixar aqui como plástico ABS. Porém, aqui a gente não tem muitas opções de cores, apenas o branco, né? Porém, tem a próxima opção, que é a aparência. A gente pode acessar ela também apertando a letra A. Ela vai demorar um pouco para abrir, mas abre essa janela que é bem parecida com a anterior. Porém, aqui, se a gente for analisar, aqui tem muito mais cores, né? Se a gente for aqui em ABS, por exemplo, você vê que tem várias cores. Aqui, ele altera apenas a aparência. Por exemplo, se eu colocar esse objeto, colocar aqui uma cor de madeira, o objeto continua sendo um ABS, porém com aparência de madeira. Se a gente for fazer alguma simulação, ele ainda vai continuar sendo um ABS. A gente pode também mudar essa opção aqui e modificar a aparência apenas de uma face. Em gerenciar materiais, a gente será direcionado para um site externo, né, onde a gente pode adicionar materiais e aparência a essa biblioteca. E em alterar parâmetros, como eu já disse, é a mesma do esboço, que a gente modifica aqui e modifica lá, né? Vou fazer o próximo vídeo, vou fazer só mostrando como utilizar essa opção. Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Se te ajudou, deixa aí o joinha. Se inscreve no canal aí se não for inscrito e até o próximo vídeo.